Bleach Blood War 2022, episódio 1, resumo e crítica. O anime Bleach voltou e já temos 2 episódios no momento que estou gravando esse vídeo. Grande vacilo da Disney que não liberou os episódios para quem assina o Disney Plus. Então, para assistir oficialmente na Disney, só utilizando o VPN de um país que eles liberaram os episódios, tal como foi no caso da Nova Zelândia. O episódio começa falando sobre a recuperação das aptidões físicas do Rei Quincy, que ao que tudo indica já não está mais em confinamento. Esse início do episódio de Bleach equivale ao capítulo 480 do mangá, e essa parte da intro do episódio nós não temos no mangá, tem apenas ali a primeira página como se fosse o esboço do Rei Quincy. Na cena seguinte, o pessoal da Soul Society percebe que vários Hollows estão desaparecendo. 2 Shinigamis são deixados na cidade de Karakura para enfrentar Hollows. E a interação desses 3 Shinigamis que aparecem aqui no começo do episódio ela é muito maior no mangá. No anime, o Yuki recebe um tapa na cara e no mangá ele recebe um soco antes deles chegarem na cidade, ocorrendo ali um momento um tanto cômico. A Shino é mais confiante e agressiva enquanto Yuki é um pouco medroso e também mais retraído. Com isso ela fica irritada com ele com muita facilidade. A Shino se separa do Yuki e eles passam a patrulhar o local. Quer dizer, o Yuki fica parado, sentado na ponte torcendo para um Hollow não aparecer. E acaba acontecendo aquilo que ele não queria. Ao ver o Hollow ele entra em desespero e sai correndo. E o Hollow passa a persegui-lo e a cena é muito boa porque ela consegue passar essa impressão de que realmente o Hollow é uma grande ameaça para o personagem. Yuki foge para um local fechado, mas não adianta muito, ele fica chamando a ajuda da Shino. Quando ele sobe as escadas e vai para uma parte externa desse prédio, ele se depara com a Shino ferida e capturada por 3 Hollows gigantes. Tremendo e com bastante medo, ele diz que tem que fazer alguma coisa porque só tem os 2 ali, e ele acaba se descuidando e esquecendo do Hollow que estava atrás dele. De repente temos essa imagem só do sangue voando. E sim, o anime está sem censura, pelo menos em relação ao sangue. Temos o Yuki arremessado na grade, acompanhamos a própria visão do personagem. Em pensamentos ele pergunta se vai morrer. O Hollow Predador continua para acabar com o serviço que começou. E quando o Hollow ataca, uma energia poderosa em alta velocidade vai na direção do Hollow. E é claro, ele já era. E é aqui que começa o reencontro nostálgico com o grupo do Kurosaki Ichigo. O Ryu lança uma flecha e faz com que o Hollow solte a Shino. Orihime presta os primeiros socorros. A música tema do Ichigo começa a tocar e finalmente ele aparece B10 dizendo que vai resolver tudo rapidamente. Os Hollows urram enquanto a música vai progredindo e vários outros Hollows vão chegando, e o grupo fica completamente cercado, até que um dos Hollows ataca, e a Orihime consegue repeli-lo. E temos uma reapresentação dos personagens para quem ainda não os conhece. Sado também demonstra sua habilidade socando um Hollow e arremessando ele para longe em outro prédio. Na sequência, o Ichida vai atacando os rostos dos Hollows. Ele vai para o alto e dispara várias flechas que quase atingem o Ichigo. E como nos velhos tempos, acontece aquela discussão entre os dois. O Hollow tenta atacar o Yuki e o Ichigo apenas usa a espada para parar o ataque. Confiante, ele fala que vai enfrentar todos os Hollows. O Ichigo ativa sua Bankai e dá um show usando seu ataque especial, acabando com todos os Hollows. Impressionado, o Yuki pergunta quem é ele. E temos essa apresentação B10 do protagonista. Na cena seguinte, eles já aparecem num quarto. Essa cena do quarto vinha antes da cena de ação, porque o personagem Yuki ele só se lembra depois. Temos mais momentos de interação entre os personagens. A Shino fica emocionada ao ver que seu companheiro de trabalho está bem e acordado. Ele também fica feliz de vê-la bem. E a Shino tem um modo peculiar de demonstrar que ela se importa com seu amigo. De repente surge um cara se apresentando como Iban. E o Ichigo não quer nem saber do cara, só quer que ele saia de cima da cama dele. O cara se recusa e o Kurosaki simplesmente já chega dando uma voadora na boca. E a cena foi boa demais porque a gente tem um clima de tensão, a música ali que dá uma sensação de que o cara é muito ameaçador e o Ichigo chega só e dá um chute na boca dele e acaba ficando um tanto engraçado. Esse contraste que acaba dando ali de certo tom cômico com um momento de tensão. O Iban acaba caindo da janela e eles ficam cogitando o que aquele cara poderia ser porque ele usa uma máscara de Hollow. E o Ichigo resolve ir sozinho atrás do cara para expulsá-lo. Uma curiosidade é que no mangá traduzido o nome desse personagem que apareceu agora é mesmo Ivan e não Iban, ali como ficou escrito na legenda. O Ichigo encontra o cara e cogita que ele seja um Aran, cara. Cena corta e vemos 2 outros Shinigamis investigando, e eles acabam encontrando umas pegadas. Eles cogitam que o sumiço das pessoas dali não foi obra dos Hollows, e sim de moradores ali do bairro de Ryukon que acabaram fazendo isso. Eles seguem procurando mais pistas para saber o que está acontecendo no lugar. Na cena seguinte, a Soul Society está sendo atacada por um grupo misterioso que mata um dos Shinigamis que ia fazer um relatório para o Capitão Geral. E o grupo informa que veio ali para declarar guerra.
Na sequência passamos a acompanhar o Ichigo lutando contra o Quincy. Ichigo ainda tem dúvidas sobre a real natureza desse suposto Quincy. Na sequência o grupo misterioso diz ao Capitão Geral que não foi tão difícil invadir o local, e o Yamamoto dá uma bela resposta dizendo que não tem nada a temer, pelo simples fato de que ele está ali, e não tem maior segurança do que essa. Sasakibe recebe um ataque aparentemente fatal, e o grupo diz que aquele será o destino de todos os Shinigamis, e anuncia que daqui a 5 dias a Soul Society será aniquilada. Ao som de uma música um tanto apocalíptica, Yamamoto faz o seu primeiro movimento. O líder do grupo diz que o Yamamoto terá que descobrir quem eles são. O líder se despede e uma névoa escura começa a envolvê-los. Yamamoto ataca tentando evitar que eles fujam. A cena corta e vemos o Ichigo escapando dos ataques do suposto Quincy. O Ivan provoca para que o Ichigo use sua Bankai. Ao ser provocado por mais de uma vez, o Ichigo fica um tanto desconfiado, mas acaba chegando na conclusão que não tem escolha e precisa usar sua Bankai. A luta do Ichigo alterna com a parte do Yamamoto e o Sasakibe, que está quase morto, tem algo para dizer. Ichigo está prestes a usar a Bankai e Ivan, em pensamento, diz que chegou a hora. Sasakibe revela que eles podem roubar a Bankai dos Shinigamis. Vemos o Ivan usando um artefato, dizendo que a Bankai do Ichigo acaba ali. O Ichigo está com a Bankai ativada e de repente parece que ele fica sem poder. Raios de energia são lançados na direção do Ichigo, enquanto o Ivan fica entoando uma espécie de feitiço em alemão, e na legenda colocaram também em alemão. Graças ao mangá eu sei o que ele falou, que é isso aí que você pode conferir na tela agora. O braço do Ichigo é afetado, mas ele resiste e consegue se livrar daquilo, e contra-ataca com Getsuga Tensho, que atinge o Ivan causando uma grande explosão. Ivan ressurge um tanto ferido e inconformado que a Bankai do Ichigo não desapareceu. B10, o Ichigo usa sua velocidade e aparece atrás do suposto Quincy, questionando sobre a Bankai desaparecer. O Ivan então passa a ativar aquela espécie de sombra que o grupo utilizou anteriormente para fugir. O Ichigo parece com receio e se afasta. E Ivan diz que o Ichigo não precisa se preocupar, pois aquela sombra só esconde o escolhido. E ele desaparece diante dos olhos do Ichigo. E o mistério sobre o grupo e aquele suposto Quincy fica ainda no ar. Na cena seguinte vemos que o Ivan e aquele grupo misterioso retornaram para um lugar estranho. O Ivan e o líder do grupo misterioso têm uma pequena discussão e de repente o líder tem o braço decepado. E surge aquele que é o Rei Quincy, dizendo que já avisou para ninguém ficar discutindo na frente dele, porque ele não gosta de conflitos, e em seguida ele pede o relatório. E o episódio se encerra com o nome desse arco final do anime. Depois disso tem várias cenas antigas do anime. Colocaram também aqueles poemas que tem só no mangá. Sobre a crítica desse episódio, eu tenho a dizer que foi um ótimo episódio para início aí dessa nova temporada, desse novo arco. Ao mesmo tempo que eles fazem a continuação que a gente tem no mangá, eles também têm uma certa preocupação em reapresentar os personagens ou apresentar para quem ainda não conhece. A sensação que eu tenho é que é um reencontro nostálgico. É algo similar a reunir um grupo antigo de amigos e ainda se sentir parte dele. Por outro lado, quem está tendo contato agora com o anime deve se sentir mais ou menos como os novatos ali que não conhecem bem o grupo e vai conhecendo pouco a pouco. Apesar disso não ser proposital, ficou muito bem encaixado aqui com esse retorno, ele faz todo sentido e dá essa impressão. O episódio lembra bastante aquele início lá de Bleach, a primeira, segunda temporada. A animação do estúdio Pierrot fizeram algumas coisas aí ruins no passado, mas nesse episódio aqui eles mandaram bem. Temos boas cenas de ação, as músicas também são boas, a interação do grupo. Se você acompanhava Bleach antigamente, esse episódio aqui vai te fazer relembrar talvez por que você gostava do anime. Para aqueles que estão tendo o primeiro contato, eu creio que ele desperta a curiosidade para você ir atrás e saber mais sobre o anime. É um episódio divertido e eu recomendo aí, se você tiver a oportunidade, assista porque tá muito bom. Em relação ao mangá, a adaptação é boa, eles apenas alternam algumas cenas que ficaram em ordens diferentes, e também não temos adaptado algumas cenas da Shino junto com Yuki, que no mangá ali em alguns momentos ele até tem uma certa personalidade um pouquinho mais sacana, que justifica ainda mais toda essa ira da Shino com ele. Dá uma conferida na sugestão de vídeos finais, provavelmente eu já terei colocado aqui no canal o resumo do segundo episódio, e eu quero saber de você o que você achou desse primeiro episódio de Bleach Blood War 2022. Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Valeu e vejo você no próximo vídeo.